Olá, boa tarde. Vamos começar. O pessoal tá chegando aí, mais uma sexta-feira, né? Obrigada pela presença de vocês. Espero que estejam todos bem. Oi, Aninha! Delícia! Espero que estejam todos bem, com saúde. Mais uma semana aí, né, que a gente chega ao fim. Vamos nos preparar, domingo é Dia das Mães, né? Espero que a gente passe um domingo bom com as nossas famílias aí, com as nossas casas, virtualmente ou presencialmente, né? A tecnologia apoia a gente nisso. E hoje a gente tem um papo muito bacana aqui. A gente está fazendo a live toda sexta-feira, nesse horário de 4 horas. Então a gente fez uma sobre liderança. Aí a gente fez a segunda sobre currículo. É a Lugama que está aqui. A Lugama é a minha segunda voz. Ela não quer aparecer, mas ela é minha segunda voz aqui. Vocês sabem que eu só falo se ela falar junto, né, gente? Que tem isso, né? A gente teve a de currículo, depois a gente teve a de comunicação semana passada. E essa semana a gente vai falar hoje sobre avaliação. E os outros dois temas também já foram escolhidos. Assim, na próxima sexta a gente vai falar de facilitação. E na outra semana a gente vai falar de socioemocional. Então a gente já tá aí conseguiu se organizar, né? Porque a primeira a gente fez fazendo, assim. E agora a gente consegue até... Aí tomamos uma bronca do pessoal da comunicação, que a gente mandava o planejamento quarta-feira e eles tinham que fazer a arte e tudo. A gente tinha que ser mais organizada. E a gente foi mais organizada e já tem até as duas próximas pautas. Então foi liderança, currículo, comunicação. Hoje avaliação, a próxima facilitação, que é uma questão aí que todo mundo pergunta bastante, né? Essa metodologia aí que a gente usa no Elvira em sala de aula. E aí a gente vai falar sobre facilitação, vai ter estudante do Elvira falando sobre facilitação, vai ser bem legal. E na outra semana a gente vai falar sobre socioemocional, que a gente está com um processo aí de implantação de socioemocional importante no Elvira. A gente entende que esse percurso aí que a gente fez foi desafiador, né? Então a gente começa com ferramentas, depois a gente passa para currículo, aí a gente vai para avaliação e esse próximo passo tá muito relacionado aí ao socioemocional, né? Como é que a gente mantém a energia começando um trimestre no online, né? Oi, Dani, linda! Oi, Lucas! Quanto tempo! Começando no online. Oi, Cris! Quanta gente linda por aqui hoje! Que bom ver vocês! Bibi, querida! E como é que a gente agora vai ter uma sustentação aí emocional mesmo, né, gente? Do que está acontecendo e manter a energia dos meninos aí nas aulas, né, online. Então a gente está fazendo um trabalho aí que começa muito com os educadores e a gente vai contar um pouco disso e vai trazer outras pessoas também. Neide, querida, quanta gente bonita hoje aí. Vai para contar um pouco de como é que a gente está trabalhando esse socioemocional, compartilhar e trazer outras escolas, né? Bem, hoje a gente tem aqui a Selma da Remy. A Selma vai trazer essa parte conceitual do Peter Senge, que é super importante para a gente refletir sobre a prática, né? Essa cultura, né? Da gente fazer não por instinto, mas a gente fazer as coisas aí com embasamento, e um embasamento que não vem desse lugar da educação, né? Ele vem de um outro lugar, né? O Peter Senge, ele fala de organizações, embora hoje em dia o Peter Senge está vivo ainda, né? E hoje em dia ele está muito voltado para reflexão sobre educação, né? Tem uma palestra dele muito boa, que a gente sempre fala, que aconteceu num festival agora, nessa época da quarentena, e ele falou muito sobre educação, um festival Alma que teve, do pessoal da aprendizagem do capitalismo consciente.
E aí ele vem falando desse lugar, sabe? De organizações aprendentes, como é que as organizações aprendem com ela. É um livro dele, chama Quinta Disciplina, e a Selma vem com esse aporte teórico aí, falar pra gente aí sobre feedback, avaliação, enfim. Depois a gente chama a Laura vai contar para vocês um pouco de como avalia socioemocional, como é que a gente faz esse processo aí de avaliação de socioemocional. É possível, né, fazer, então a gente já pensa sobre isso, como é que eu comunico para as famílias, o que o estudante aprende aqui, que o estudante não aprende só matemática, português, o estudante aprende também, habilidades, competências do Enem, da BNCC, da vida, né, a escola, a Laura vem falar um pouco sobre isso. Depois a gente tem a Andrea do Oswald, que vai contar aí como é que foi esse processo de avaliação no Oswald, como é que está sendo esse processo de avaliação no Oswald, né? No que esse processo está baseado, quais foram os desafios lá. Ela tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente. A gente sempre convida uma escola, né, para a live, porque a gente entende essa importância da rede, né? Então, a importância da rede nesse processo de educação mesmo, não adianta ser uma escola, né? A gente tem que falar com várias escolas, né? Porque é um processo educacional, né? E depois vem a Maria Clara, que é a gestora do Elvira aí, do 2º ano ao 7º. Ela faz essa gestão pedagógica do Elvira e vai contar pra gente como é que aconteceu esse processo aí, tá acontecendo no Elvira, né? Então a gente pode começar. Eu vou chamar a Selma aqui. A Selma vai trazer essa parte aí pra gente do Peter Senge, né? Trazendo essa questão das organizações aprendentes. Então, só retomando um pouco, a gente tem falado disso em todas as lives, o que o Peter Senge traz? Ele traz essa organização que aprende, né? Como é que essa organização ela consegue ter pessoas que geram processos de aprendizagem, né? Então, o Peter Senge traz isso com 5 disciplinas. A primeira disciplina é domínio pessoal, a segunda é modelos mentais, a terceira a gente está falando de visão compartilhada, aprendizagem em equipe e visão sistêmica, né? Então, a Selma entrou aqui com o Instagram da Remy, as meninas estão avisando aqui. Estou chamando a Selma. Aê, Selma. Eu tava como Remy. É porque eu tava como Remy. Tudo bem? Tava contextualizando aqui, falando dessa parte teórica aí do Peter Senge, né? Como é que a gente usa essa questão das dentes aí para estudar. Então, ok. Bom, para mim é sempre uma satisfação participar e trazer uma reflexão à luz da cultura aprendente e agora, então, né, focando em avaliação. Né? Então, o que é que a cultura aprendente entende por um processo de avaliação? Primeiro que avaliar para a cultura aprendente é um processo altamente necessário, porque, bom, o foco é aprender, né? E para aprender você precisa saber, né, de como você caminha, tá? Então, aprender para desenvolver-se, né? Então, é claro que nós precisamos de aprendizados para nos desenvolvermos. E é justamente garantir ao aprendiz sair, né, dessa condição de reagente, dessa ação de reatividade para a ação de criatividade. Então, é esse deslocamento sempre. A proficiência de aprendizagem é que garante esse deslocamento do aprendiz, né, de ele ser um indivíduo passivo para ele ser um indivíduo criativo. Portanto, vem aí o peso da responsabilização por esse processo, né, também por parte do aprendiz. Então, isso é muito importante para a cultura aprendente. A cultura aprendente envolve o aprendiz numa ação de responsabilidade sobre o seu processo também. Então, de novo, coloco o aprendiz no centro e, primeiro, né, da compreensão dele, do ponto de realidade dele,
né, de onde ele está para onde ele quer ir, e esse deslocamento é que justamente vai dar a condição de desenvolver a sua proficiência aprendiz. Bom, então, um processo de avaliação dentro da cultura aprendente, ela está a serviço da aprendizagem, e a serviço da aprendizagem tem a ver com a melhor proficiência aprendiz que ele pode ter. Então, você percebe aí que todo o resto que virá depois será justamente para garantir o desenvolvimento dessa proficiência. Bom, daí a gente vai falar do nosso contexto. Bom, dentro do contexto educacional, que tem um caminho, que tem um sentido, que é desenvolver o indivíduo, esse cidadão contemporâneo, em toda a sua capacidade de desenvolvimento, né, desse desenvolvimento integral, e aí a gente vem de novo, né, colocando a BNCC aí como um marco, né, do nosso trabalho focado em desenvolvimento de competências e habilidades, e ela traz uma estrutura das 10 competências básicas, e dentro dessas 10 competências ela situa, né, ela indica competências também socioemocionais, que vão garantir também desenvolvimentos cognitivos, e essa proficiência de aprendizagem precisa dessa estrutura, né, geral. Então, portanto, isso também conversa muito com as disciplinas aprendentes do Peter Senge e com essa cultura aprendente. Bom, mas como que a gente garante essa proficiência tendo a avaliação como mediadora? Então, aqui, para garantir proficiência de aprendizagem, a gente olha o processo avaliativo como mediador desse processo de aprender. É ele que vai dando, né, os indicadores de o que mais nós precisamos para chegar a esse ponto de aprendizagem que nós queremos. Então, ele precisa, né, se definir, né, para onde vamos, né? Então tem a ver com esse desenvolvimento integral, a partir dessas 10 competências, que está descrito nessa matriz, né? E a partir desta matriz, a gente aí sim desdobra essas competências em habilidades, essas habilidades depois em comportamentos observáveis, para a gente acompanhar esse processo proficiente. E aí, na cultura aprendente de Peter Senge, ele fala que esse processo de desenvolvimento da aprendizagem, ele acontece, e a avaliação tendo como mediação a avaliação, ele passa por 3 modelos de feedback. Um feedback de compensação, um feedback de equilíbrio e um feedback de defasagem. Então, eu vou usar aqui a analogia da alimentação, vou usar a metáfora da fome, né? Então, quando a gente está com fome, então a gente come. Quanto mais fome a gente tem, mais um desejo de comer, mais a gente come. E aí a gente vai. Quando a fome começa a ser saciada, a gente vai diminuindo o desejo de comer, a gente vai comendo menos. Então, enquanto a gente está com fome e a gente come, está aí atuando um feedback de compensação. Quanto mais fome eu tenho, mais eu como. Quando eu começo a saciar a minha fome e diminuir, então, o que eu como, entrou aí um feedback de equilíbrio. Ou seja, em razão da minha necessidade de comer, como ela é menor, eu como menos. Então, entra aí o feedback de equilíbrio, né? Está menor o meu desejo, menos eu como. Só que existe um outro nível de feedback, que é esse feedback de compensação, que é o feedback de defasagem, que tem a ver que enquanto eu não percebo que a minha fome está sendo saciada, né, eu fico com o registro de tenho que comer mais. E às vezes, quando você não atua bem nesse feedback de defasagem, você passa mal, ou seja, você nem se apercebe que você já está saciada e você ainda continua comendo. Né? Então, quando o feedback de defasagem não acontece, é quando cria um mal-estar, né? Uma desordem nesse processo de equilíbrio. Então, aí se diz que o feedback de defasagem precisa entrar, e aí é que a gente precisa compreender os tempos de respostas, e aí é por isso que a gente precisa se entender muito esse tempo de resposta, tanto enquanto aprendizes individuais, né? Então, daquilo que eu estou aprendendo, do volume e dos recursos que eu preciso buscar para aprender, daquilo que eu estou já aprendendo e entro no feedback de equilíbrio, e o meu tempo de resposta para
corresponder a esse meu nível de aprendizagem. Então, esse tempo de resposta, ele vai ser possível você medir pela meta. Então, é por isso que o objetivo de aprendizagem que você tem é que vai definir esse feedback de defasagem. O quanto que você precisa aprender, em qual tempo e em qual momento você precisa de uma resposta. Então, quanto mais devagar esse feedback de defasagem atuar, então, quanto mais devagar for sua resposta, menos proficiente em aprendizagem você está. Então, essa proposta do Peter Senge, que fala sobre o processo de aprender e o desenvolvimento da proficiência de aprendizagem, tem a ver com essa jornada que vale, primeiro, no objetivo de aprendizagem, segundo, na realidade do aprendiz, né? E aí tem a avaliação diagnóstica que entra aí para justamente delinear a realidade do aprendiz, para em cima dessa realidade traçar a jornada de aprendizagem. E aí, a partir dessa jornada de aprendizagem, que essa estrutura de feedback vai acontecer e todo o mecanismo que nós, enquanto produtores e mediadores de aprendizagem de alguém, precisamos criar para justamente tanto a escola como o estudante identificar esses processos de feedback dele para ir melhorando a sua proficiência. Então, a avaliação dentro da cultura aprendente é justamente um mediador de aprendizagem, uma potência para que a gente possa desenvolver a nossa competência aprendiz através dessa dança dos feedbacks. E para isso a gente precisa ter mecanismos de avaliação que nos possibilite reconhecer essa dança dos feedbacks. Tá? Então, a colaboração do Peter Senge é isso. Profissional é mesmo. Selminha, deixa eu te falar. Esses processos, a gente está nesse momento do digital. O que o digital foi para esse processo? Pode ir daí? Sim. Durante a live. Sim. Bom, para o digital, nós temos uma parte da avaliação que é bastante sensível e principalmente do nosso trabalho enquanto humanos, de uma sensibilidade desse processo aprendiz. Então, você como professor, mediando o processo de aprendizagem de alguém, você tem algumas respostas no seu nível de observação. O que é que o digital melhora nesse aspecto? Ele apura mais as nossas lentes para buscar, identificar dados desse processo de resposta, dessa movimentação do aprendiz, que às vezes, e principalmente nesse modelo mais coletivo, que é a sala de aula hoje, que o professor precisa observar muitos, o digital facilita, em alguns aspectos, esses dados vindo para o professor. Então, tem coisas que você, enquanto professor dentro da sala de aula, você não consegue ler, mas que o digital sim. Então, eu digo sempre que é uma lente mais precisa para alguns aspectos da avaliação. Legal. Obrigada, Selma. Mais uma vez. Agora a gente vai chamar a Laura. Laura vai trazer um pouco para a gente. Vocês podem ir perguntando durante. O que a gente aprendeu aí com esse processo de live? Assim, se a gente pergunta lá no final, a pessoa já foi embora e não consegue mais responder, né? Então, a gente pode ir fazendo as perguntas durante a live aí. Agora eu vou chamar a Laura aqui. A Laura vai trazer essa perspectiva de uma plataforma, né? Que trabalha com avaliação socioemocional. Então, é uma perspectiva bem interessante. Aí a Laura apresentou isso para a gente lá no Elvira. A gente está estudando a plataforma aí. Olá. Então, a Laura se apresenta, fala como você chegou até aqui e, principalmente, assim, conta da potência, né, de uma ferramenta aí digital que consegue trabalhar nessa perspectiva de avaliar socioemocional, né? Ok, Andresa, obrigada pela oportunidade de estar aí junto com vocês e com a comunidade Elvira, né? Eu sou CEO da Share 360, que é uma startup de mapeamento de competências socioemocionais, e a gente construiu uma plataforma que permite
mensurar esses comportamentos que fazem parte das competências socioemocionais, facilitando o processo de construção de indicadores socioemocionais das escolas. Então, o comportamento é uma coisa muito, muito sensível, muito difícil de mensurar, e a gente não tem uma cultura de trabalhar com indicadores. Então, todos esses riquíssimos dados dos comportamentos interessantes que cada aluno desenvolve, que cada professor desenvolve, eles ficam muitas vezes, ou na maioria das vezes, perdidos, né, na experiência escolar, sem encontrarem uma sistematização que fortaleça, que dê um feedback. A Selma estava aí falando dos feedbacks, né? Ele funciona também como um feedback na medida em que ele estrutura quais são as capacidades, as competências, e vai construindo uma noção de identidade para o aluno muito mais robusta, muito mais consistente. Então, a nossa plataforma trabalha com auto e heteroavaliação. Então, o aluno se autoavalia, os professores avaliam o aluno, é possível que os colegas, o aluno chame colegas para avaliá-lo em relação a uma determinada competência, e os pais também podem participar. Essa é uma experiência que a gente está construindo no Elvira, né, que é uma experiência inovadora, porque envolve todos esses atores do contexto escolar. Então, o trabalho de construção das competências, ele está diluído nas atividades escolares o tempo todo, mas é preciso um meio digital que possa unificar esses dados, que possa apresentar esses dados de uma forma organizada e de uma forma global. Ou seja, como é que essa turma está em relação às competências, não só um aluno, né? Mas como é que essa turma está? Como é que o segundo ano está em relação ao primeiro ano? Então, te permite ter uma comparação de dados com uma agilidade que sem o meio digital fica mais difícil, né? Então, a nossa experiência nas escolas é que isso dá uma rapidez maior para esse trabalho de alinhar esses dados todos, guia o olhar do professor e do aluno em relação a o que é importante, qual comportamento é relevante, como é que eu identifico que eu estou tendo esse comportamento no meu dia a dia, na sala de aula. Então, na medida em que a plataforma apresenta esses comportamentos bem detalhados, facilita também para os professores e para os alunos identificarem no dia a dia deles onde é que eles constroem, né, onde é que eles conseguem atuar dentro daquelas competências. E a gente constrói competências no dia a dia, né? Então, em cada situação problema, em cada desafio que o dia a dia nos oferece, você constrói competências. E a plataforma mapeia isso, mostra, né, como é que isso realmente gera um resultado. Laura, pode dar para a gente um exemplo de uma competência que consegue ser mapeada, que está lá na plataforma, na educação infantil, por exemplo? A gente trabalha na educação infantil, estão mapeados os campos de experiência, né? Os 5 campos de experiência. E cada campo de experiência tem indicadores específicos de cada campo. Então, vamos pegar aí por idade, né? Cada idade tem um indicador específico. Então, vamos pegar, por exemplo, o campo o eu, o outro e o nós, né? E a professora encontra na plataforma quais são os comportamentos da criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, que estão dentro daquele campo e que ela pode observar para dizer se aquela criança está dentro do esperado daquela idade ou se ela precisa de um estímulo a mais, ela precisa de uma atenção maior, né? Indicadores são se a criança consegue, vamos imaginar na questão de colaboração com o outro, né? Então, se a criança
demonstra iniciativa para ajudar alguém, um coleguinha que está numa situação difícil, tá? Esse é um indicador. Então, o professor já fica atento àquele aspecto e sabe de qual campo de experiência que ele está. E isso, quando ele tem esse conjunto de comportamentos bem alinhados, ele tem quase que um radar ali na hora de trabalhar com as crianças, onde ele vai percebendo com mais objetividade qual a evolução de cada um e em que aspecto que ele pode intervir para estimular aquele campo. Por sua vez, quando os pais recebem esse relatório, eles conseguem identificar, são os feedbacks que a gente tem, eles conseguem identificar o quanto o filho dele caminhou de uma avaliação para outra. O que falta? E a nossa plataforma também dá dica para os pais do como eles podem atuar em casa para reforçar ou estimular determinados comportamentos que ainda estão em desenvolvimento naquela criança. Né? Então, funciona mesmo como um termômetro, né? A Lívia está colocando aí que funciona como um termômetro. Funciona, né? Como um termômetro. Legal. Que vai mostrando. E essa coisa de leitura de dados, né, que a escola em geral não sabe fazer, não tem uma cultura de fazer leitura de dados, né? E isso é muito importante, a gente conseguir ter dados para tomada de decisão, dados para processos pedagógicos. A gente usa outras plataformas lá no Elvira que trabalham com isso, o próprio Matific, a Khan Academy, a Geek, a Guten, que aí você gera dados para tomada de decisão, para planejamento, o que eu preciso planejar com essa turma, com esse grupo, como é que eu planejo uma aula de metodologia ativa, dividindo os grupos como, com qual objetivo de aprendizagem, né? Então essa cultura é uma cultura muito interessante aí. Obrigada, Laura, pela presença, e a gente chama a Laura aí em outros momentos para contar mais um pouco sobre isso. Obrigada, querida. Agora a gente vai chamar a Maria Clara. Maria Clara é gestora pedagógica lá do Elvira, do 2º ao 7º ano. Para entender um pouco isso, o Elvira não tem essa coisa da coordenação, né? Ele tem os gestores, né, pedagógicos, de relacionamento, enfim, a gente tem um outro organograma aí. E a Maria Clara, vai ser difícil chamar de Maria Clara o tempo todo, né? Porque eu só falo MC. Então, falar Maria Clara, eu olho para ela falar em Maria Clara, que é MC. Vai contar um pouco aí esse desafio de... Ela cuidou da avaliação do Elvira aí desse trimestre, de turmas de 2º ano, que era a primeira vez que fazia uma avaliação, né? E foi online. E, gente, assim, quem tá aqui pela primeira vez, hoje tem bastante gente aí, curte a página do Elvira e a página do Fractal também. O Fractal é a nossa rede aprendente, tá escrito aí Rede Fractal, e lá a gente coloca todos os cursos, né? E tem uma coisa interessante agora, a partir do próximo mês a gente vai abrir para as escolas da rede os cursos que a gente está dando dentro do Elvira. Então, curte a página aí para vocês poderem acompanhar quais são os cursos que a gente vai oferecer, né? Então, a MC vai contar pra gente aí o desafio lá do 2º ano, 6º ano, gente. Imagina a criatura chegou no 6º ano e fez prova de trimestre, arrasaram, coisa mais linda. Tudo digital aí. Conta pra gente como é que foi isso aí, MC. Oi, Andresa. Oi, pessoal que tá aí, tudo bem? Olha só, eu acompanho do 2º ao 7º, né? Como gestora pedagógica no Elvira, como muitos de vocês que estão aqui com a gente sabem. Mas acompanhei também, né, o processo aí até o 3º do médio, porque a gente, nessa gestão do Elvira, a gente está sempre junto, né, acompanhando, construindo isso tudo muito em parceria e coletivamente. Foi um desafio? Claro que foi, né? A quarentena nos pegou aí no susto, a gente teve que se adaptar em todos os contextos. E aí, umas 2 semanas depois que a gente tinha finalmente entendido, né, Andresa, a rotina que a gente tinha estabelecido, as ferramentas que a gente ia utilizar, como é que ia ser esse dia a dia... Gente, precisamos falar de avaliação, né? Vamos manter nosso calendário, vamos manter essa rotina, o processo que vinha, né? De forma alguma a gente queria interromper. Então, vamos falar de avaliação. Eu fiquei pensando, né? O tema da live hoje é avaliação em meio digital. E claro que, com todo esse cenário que a gente está vivendo aí de Covid, todas as escolas, né? Todo mundo está se reinventando e se vendo nesse processo.
do meio digital. Mas a gente, no Elvira, já vinha nesse processo, né, Andresa? Então, a gente já tinha alguma experiência de fazer avaliação em meio digital. Por quê? Dentro de como a gente vai entendendo a avaliação no Elvira, né? Entendendo isso como um processo, como olhar esse estudante desde lá, né? Acho que foi a Selma, a Laura passaram por aí falando também da questão, né, de uma avaliação diagnóstica, entender como é que a gente vai trabalhando aí as habilidades, né, o desenvolvimento dessas habilidades e competências dos estudantes. A gente vai criando um processo dentro da escola que tem uma série de atividades avaliativas, que são as nossas, quem conhece aí, né, tá por dentro do Elvira, as ADs, né? Então, as atividades diversificadas, que são várias atividades do dia a dia, da rotina deles, né? Então, os estudantes, desde o segundo ano do Fundi 1 até o terceiro do médio, estão muito habituados com esse processo. E aí tem um momento que a gente tem uma avaliação parcial, que a gente chama de AV1 aqui, os íntimos, né? E aí depois a avaliação final do trimestre é AV2. O que aconteceu agora nesse processo nosso de quarentena? Tanto a parcial, que foi a AV1, quanto a final, a AV2, elas foram feitas em meio digital. Só que quando a gente estava lá no presencial, a gente já tinha essa experiência de muitas vezes trabalhar com o Google Formulários para fazer a avaliação, entregas de avaliação em outro contexto. Então, isso foi um pouco mais tranquilo no processo com os estudantes, né, das ferramentas. Então, as ferramentas, elas já estavam mais apropriadas. É claro que quando a gente fala de Fundamental 2, né, o sexto ano lindamente vivendo pela primeira vez a semana de avaliação que fica exclusiva para avaliação, o que a gente fez? A gente manteve a nossa rotina. Então, assim, foi uma semana de avaliação, né? A gente falou, não, a gente vai fazer isso. E fizemos. Então, como é que isso funcionou? Eles tinham o calendário de provas normalmente, eles tiveram a preparação para essas avaliações, né, com os orientadores de estudo, então, revendo quais eram as habilidades, os conceitos que foram trabalhados ao longo do trimestre para poderem se preparar. Na semana de avaliação, com apoio e acompanhamento dos professores, né? Então, usando aí os recursos, então, os professores online, ao vivo, ali com eles, e eles fazendo isso ali nos formulários. Com os menores, no Fundamental 1, a gente trabalhou com grupos menores, então as professoras organizaram isso, tendo um olhar bem individualizado para cada um deles, as famílias super parceiras, né, com a gente, construindo aí esse processo, foi super importante. E, então, a gente teve aí um processo bem bacana, ouvindo, né, todo mundo, tanto os estudantes, então Fundamental 2 e médio, daqui a pouco a gente tem encontro com eles aí toda semana, né, Andresa? 5 horas a gente encontra o nosso grupo de estudantes de Fundamental 2 e médio, um grupo focal com representantes que vem trazendo, isso tá legal, isso tá funcionando, isso não tá. E a MC teve uma coisa interessante, assim, né? Que a gente sentou para pensar sobre isso. Daí a gente levou para os educadores da escola para validar. Esse é sempre o processo que a gente faz, né? Aí a gente conversou, aí a gente levou para uma reunião que a gente tem toda terça-feira, que é uma reunião entre líderes e gestores, que é o organograma do Elvira, ele tem uma equipe de liderança, né? Liderança aí de projeto, de metodologias ativas, de cultura de inovação, de iniciação científica, de língua portuguesa. Então, assim, tem uma série de lideranças aí. Aí depois a gente foi para a reunião com os educadores na segunda-feira, apresentou para eles, tirou dúvidas e tal. E aí a gente pensou como comunicar isso às famílias. Gente, tudo isso é muito importante, porque se você falha num ponto desse, você começa a ter problemas, entendeu? Então, como é que a gente define? Aí fui eu, MC e Dai ali. Tá, vamos pensar, pensamos. Aí leva para reunião de líderes e gestores. Valida, explica. A gente tem que aprender a fazer esse exercício de explicar as coisas, porque para ver se o outro entende. Porque às vezes a gente fala um negócio e o outro não entendeu. Então a gente vai sempre aumentando os grupos até chegar às famílias e aos estudantes, né? Aí lá na liderança que tem muitos líderes que são educadores também, que estão em sala de aula, né? Sim. E aí, entendeu, legal, tá bom. Aí vamos para os educadores, aí fomos. Aí todo mundo tirou as dúvidas, ajustamos o processo. Aí a gente foi para as famílias, como comunicar as famílias. E a gente tem uma preocupação muito grande com a comunicação. Bom, aí a Anice falou, vou fazer um vídeo, fazer um vídeo que eu acho que fica mais bem explicado. Aí depois ela e a Dai falaram assim, não, vamos fazer 3 vídeos diferentes. Um para o Fundamental, outro. Aí tinha uma parte lá do vídeo estruturante que era a mesma. E tinha outra parte que era específica. Quando elas mandaram, e aí isso vai, além do vídeo, vai escrito para a família. Olha, isso vai ser assim, isso vai ser desse jeito, isso vai ser não sei o que lá. Aí a gente aprendeu aí, no ano passado, muito, né?
a gente marca horários para as famílias virem tirar dúvidas sobre aquilo. Sim. Horários diversos, não é assim, olha, vai ter uma reunião com a sua turma a tal hora. Pai, se você não pode vir, o problema é seu. Você que lute, como dizem as crianças, né? Você que lute. Não, não é isso. A gente cria 4 horários diferentes e não diz para a série, olha, a sua série é esse horário, a sua série... Não, olha só, a gente vai falar sobre o processo de avaliação. Os horários são esses. A gente fez isso, muitas vezes fez isso quando implementou a Geek. Foi um sucesso. Porque aí o pai vem no horário que ele pode vir, porque às vezes a família não pode vir. Então, como é que a gente propicia, se de fato eles venham, porque a gente quer que eles venham, né? Sim. E aí as meninas fizeram isso no digital. Elas foram lá e a gente abriu links de horários diversos e falando para as famílias, ó, esse horário a gente vai estar aqui falando sobre avaliação. E a gente foi para lá. E ficamos esperando os pais na sala. E os pais vinham e tiravam dúvidas e conversavam e não sei o quê. Ah, agora eu entendi. Para quê, gente? Para gerar uma segurança. A comunicação ela é muito importante. Imagina num momento desse, a avaliação. O cara vai fazer prova na cabeça da gente lá. Fazer prova é fazer prova. Meu Deus, eu vou fazer prova. Coitado, vou morrer de semana de prova. Não, o que a gente está falando dessa avaliação? E aí a MC falou assim, não, olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte. A do Fundil 1... Eu não vou falar agora que a gente vai fazer a última prova. Foi aos pouquinhos. A semana a gente vai falar, vamos fazer as AV1s primeiro, para os pais verem como é, para eles acompanharem. Aí a gente avalia o processo de como fez a AV1, depois a gente comunica que vai fazer a prova trimestral, assim, sabe? E ouvindo eles, né? Porque daí a gente mandou... Um formulário, né? O que foi legal na V1, o que não foi. Ó, então dá para melhorar isso. E aí, quando a gente avisou que ia ter a V2 lá, a prova trimestral, tudo bem. Sim. Tudo bem. Então, assim, o quanto a gente precisa cuidar disso, né? Do como a gente faz. Não, eu não vou deixar de fazer porque o pai não vai entender, porque não sei o que. Não. Sim. O que a gente pode fazer se o nosso objetivo é que ele entenda? Se o nosso objetivo é que a gente faça mesmo a avaliação, né? Então, e teve uma tudo coisa isso é muito cuidado. E teve uma coisa bem importante nesse processo, assim, o tempo todo a gente resgatando com as famílias e com os estudantes, né, essa identidade, assim, a gente tá digital, mas a gente mantém a nossa identidade, a nossa proposta, a gente segue com tudo aquilo que nos estrutura, né, Andresa? Então, assim, a gente foi conversando e mostrando isso, né? Ah, então tá bom, vai ser assim, tô entendendo, vou vivenciar. E aí eles vão vivenciando isso. Foi bem bacana, assim, esse processo. Agora a gente está encerrando o primeiro trimestre, também fazendo essa avaliação, né, do processo todo, olhando para esse processo de avaliação que aconteceu também, e aí em cima disso planejando, né? Então essa semana a gente ouviu todos os estudantes, né? A Andresa começou contando que a gente está ali fazendo planejamento com eles e tudo, e a gente está olhando para tudo isso, inclusive para as avaliações, né? Para a quantidade de avaliações, atividades avaliativas. Tem grupo focal do 6º ao 3º ano, um estudante de cada turma. A gente faz reunião semanal com eles para a gente poder saber como é que tá a aula, como é que tá, o que tá acontecendo. Vamos dosar, tá fácil, tá difícil, tem muito, tem pouco, tem não sei o quê. Eles trazem o que os outros amigos da sala falam, o que os outros estudantes falam. E aí a gente fez pesquisa agora, quando finalizou o trimestre. A gente faz parte de uma holding, que é a OEP, e tem 3 escolas nessa holding, né? Uma delas é até o Oswald, que a Andrea está aí com a gente hoje, e a outra é o Piaget, que eu vi a Raira aqui na live. A Raira sempre participa também. Então, nesse processo, a gente perguntou para as famílias, assim, né? O Cláudio, que é o nosso diretor, ele trouxe para a gente a ideia da pesquisa. A gente falou, poxa, super legal, vamos melhorar aqui essas perguntas, vamos pensar sobre... E aplicamos essa pesquisa nas famílias, nos estudantes, para eles dizerem como é que foi esse processo, né? Então, a gente faz muito isso. Para quê? Para melhorar o processo, que a gente quer que a criatura aprenda, entendeu? E o que a gente pode melhorar para a criatura aprender, né? Então, a gente está sempre muito envolvido aí. Mas foi um sucesso, né, MC? Foi, agora essa semana a gente fez aí várias ferramentas de facilitação para ouvir, né? Então, que bom que Periquitar, outras estratégias de rodas de conversa com eles, para falar sobre a avaliação e o trimestre e começar o planejamento do 2º trimestre aí, que a gente tem pela frente ainda, né? Foi muito bom. Ótimo. Vamos lá. Obrigada, querida. Te amo. Obrigada. Também. Peraí.
Qual é o canal que a gente usou para falar com os pais? A gente mandou a pesquisa pelo aplicativo. A gente usa só o aplicativo, é o canal que a gente usa. Não, e a reunião foi E acho que dos A reunião, encontros do a Meet. reunião foi no Google Meet. No Google A gente Meet. mandou A gente usa as nossas ferramentas, né? Então, Isso. Tem um aplicativo de comunicação com as famílias e todo o restante com os estudantes é via Google, né? Então, Google Meet, Google Classroom, né? A gente vai usando aí as ferramentas do Google. É isso. Obrigada. Beijo! Agora a gente vai convidar a Andréia aí, a Andréia que é diretora do Oswald, que também tem o modelo da pesquisa. A gente tem o modelo da pesquisa, sim, Elisângela, para você, meu amor. Passo pelo direct. Eu passo, Elisângela, do Marcos Freitas. Pede para mim, tudo que vocês quiserem pedir, gente, perguntar, manda no direct aí, aqui no Instagram, que a gente vai, ela pôs aqui a pergunta, que a gente vai mandar, tá bom? Oi, Andréia, bem-vinda. Oi, boa Obrigada tarde a todos. por ter feito o Obrigada convite pelo. aí da gente. Então, estou muito feliz de ter você aqui. Conta aí pra gente como é que foi lá no Oswald, né? Essa experiência aí da avaliação digital, né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Ouvi pessoas, né, bastante experientes, né, na área da educação. E o Colégio Oswald de Andrade já, como vocês, né, já fazia uso de algumas ferramentas, né? A gente usa o Google, o Classroom, e mesmo assim, diante do que aconteceu, né, do afastamento, de estarmos todos em casa, com muita ligeireza, com muita velocidade, todo mundo se movimentou, né? Mas antes de falar sobre um pouco o que nós fizemos, eu acho importante que a gente relembre, né, que a avaliação, seja qual for a circunstância, ela é, de verdade, um instrumento de aprendizagem, né? E no Oswald a gente sempre usou isso como uma forma de trabalho, né? É uma ferramenta didática, a avaliação. E aí, como adaptar a essa circunstância? Os professores já com todos os agendamentos de prova, os alunos com as agendas feitas, e nós precisamos, além de usar o Classroom e as ferramentas que o Classroom nos oferecia, ter o olhar cuidadoso sobre isso, né? Então, eu percebi, com todas as nossas reuniões, que os professores usaram a interação com as famílias e com os alunos para ter uma medida certa na avaliação. Então, as avaliações que eram maiores, mais densas, mais complexas, sejam elas dissertativas ou não, elas ficaram menores e mais fragmentadas. Ou seja, a sequência didática, né, ela tinha, passou a ter um tempo menor. A gente conversou muito sobre o tempo de aprendizagem do aluno. Qual será o tempo de aprendizagem do aluno em sua casa, remotamente, longe dos nossos olhos, né? Então, vimos a necessidade de fragmentar as avaliações. E o feedback para esses alunos também. Então, o que nós consideramos, os professores consideraram, e a equipe de coordenação, com todo o apoio que sempre deu. Todas as atividades cujo feedback foi dado é contado como uma avaliação. Foi dado o feedback, o aluno teve a oportunidade de refazer e devolver, seja ele individual ou dupla, alguns trabalhos em grupo estão acontecendo. O feedback sendo dado de forma positiva, apontando as melhorias que precisam ser feitas, e o aluno refazendo, tudo isso vale como processo avaliativo. Nós temos, né, a escola, ela tem a responsabilidade de, no final de um processo, conferir certificado, nota e aprovação aos nossos alunos. Nós temos uma responsabilidade imensa sobre isso, né? Seja
à distância ou presencial. Então, nós acreditamos que a primeira coisa, a primeira preocupação foi como nós não feriríamos o projeto político-pedagógico do Oswald. Né? Como nós vamos manter a isso identidade vivo, da escola, a identidade da escola nesse processo cuidadoso. Então, a avaliação foi uma tarefa didática, continua sendo uma tarefa didática nas mãos dos professores, né? E de toda a equipe. E o que nós temos feito como prática? Os pilares do Oswald, é bom que nós temos tantas pessoas nos ouvindo, um dos pilares é a colaboração. Né? Aliás, nosso slogan é: somos uma instituição que aprende de forma colaborativa. Eu acho que isso foi colocado à prova 100% na circunstância que nós estamos vivendo, porque rapidamente a troca e o apoio que nós tivemos da tecnologia educacional, né, da TI, dos profissionais da casa que têm mais experiência na questão das aulas à distância, as aulas virtuais, e a descoberta de novos talentos. É impressionante, eu uso a metáfora de como se nós tivéssemos todos guardado um baú embaixo da cama, todo mundo tirou o baú nesse momento e a gente vai ter que tirar o melhor tesouro que a gente tem para criar novas oportunidades para os alunos. E eu acredito que os professores do Oswald fizeram isso com maestria, com excelência e com muito amor. A coordenação sempre à frente disso, né? Liderando com bastante excelência esse trabalho. Então, assim... Eu tenho duas perguntas aqui para você, ó. Você falou sobre o feedback, e o Isaac perguntou assim: os alunos tinham tempo para dar o feedback? E como controlaram o retorno das atividades? Sim. Eu acho que o feedback foi dado pelos professores, não é isso? Pelos professores. Então, nas videoconferências, né, a agenda, o tempo da aprendizagem se estendeu, né? Muito mais. Tanto para a elaboração das aulas, como para os alunos fazerem as atividades e devolverem. Então, a agenda ficou flexibilizada, né? E, ao mesmo tempo, muito complexa. Então, outro pilar importante que eu quero falar é sobre autonomia e responsabilidade. No F2 ou no médio, a gente consegue lidar com essa autonomia e responsabilidade, porque lá no Oswald nós mantivemos a grade horária de todas as aulas. Ou seja, o professor dimensionou e organizou suas aulas em cima daquela grade. Mas o tempo é diferente, nós temos que considerar isso. Né? Nós não estamos numa situação normal, não está tudo tão bem assim. Cada um está na sua casa. Né? E o professor tem que lidar com esse desafio enorme. Então, como é que o professor fez? Se eram videoconferências, o professor usava os formulários, né, do Google, davam trabalhos, seminários, individualmente os alunos dão esse feedback, muitos atendimentos individualizados, e a gente teve o apoio, está tendo apoio muito grande dos monitores também, né, dos auxiliares, para ajudar nessa interação. Então, a gente acredita assim, nós estamos numa fase de uma nova sintonia, mas sem perder o olho no olho, né? O olho no olho que vai fazer a diferença. Sem perder a identidade do Oswald, né, Andréia? Do Colégio Oswald de Andrade. Então, esse cuidado com as particularidades dos alunos. Então, quando eu escutei os colegas falando das reuniões com os representantes, com os grupos, com as salas, com os pais, isso tudo é necessário. Até as pesquisas são importantes para a gente medir qualitativamente como nós estamos. Né? Então, o processo da avaliação, nós temos um processo, a nossa avaliação é trimestral, nós não fechamos o trimestre.
Porque nós achamos que, como todas as atividades estão sendo avaliadas, nós estamos vivendo uma situação diferenciada, né? Não é prudente nós fecharmos o trimestre. E isso deixa o aluno muito mais confiante e muito mais responsável por suas atividades, né? A gente está trabalhando muito com a questão da autonomia nesse sentido, né? Nós temos a ajuda das famílias em casa, né? Mas os alunos precisam ser bastante autônomos e responsáveis com as suas atividades. Com né? certeza, com certeza. E é aprender isso, né? Assim, a gente está. Eu falei lá no Elvira assim, nossa, é uma chance da gente fazer uma avaliação focada no que o menino aprendeu. Olha que coisa espetacular, assim, né? Sim, Então, sim, assim, sim. é muito bacana. Eu isso, acho que querida. E eu não poderia deixar de valorizar assim o empenho do grupo de professores, a criatividade. Como são criativos para poder atender e realmente fazer com que esses alunos aprendam. Né? Porque eu tô a até aqui avaliação só serve para isso, para medir se ele aprendeu ou Ele não. aprendeu. Senão, Eu estou aqui com uma questão que foi da prova de projeto, que a gente tem aulas de projeto no Elvira, né? São 6 aulas semanais que a gente tem, né? E aí tinha uma questão aqui da prova deles de projeto. Aí assim, empatia e colaboração são algumas das habilidades importantes para solucionar problemas pessoais e coletivos. Em quais momentos você e seu grupo utilizaram essas habilidades de forma criativa? Qual foi a solução encontrada? A solução encontrada é resolver os problemas que vocês levantaram? Cara, imagina uma criatura de 6º ano responder isso. Aí tem uma resposta de 6º ano aqui. Assim, foi num momento que é muito isso, da autonomia e da reflexão que você traz, né? Foi num momento em que a gente tinha que levantar ideias de problemas que nós atualmente vivemos, para nos colocarmos no lugar das pessoas que estão vivendo eles. Como a falta de comida, tédio, afastamento social. E a gente teve que colaborar com cada um para criar uma solução que todos concordassem. A solução que nós encontramos ajuda a resolver o problema. Aí o 8º ano, que já está num outro lugar de reflexão e de autonomia, diferente do 6º, responde: os momentos que tivemos que utilizar a empatia e a colaboração para resolver problemas foram quase todo o projeto. Pois nós frequentemente discordávamos em coisas e discutíamos sobre o que fazer nas vivências, e o uso da colaboração foi muito utilizado para resolver isso. A solução encontrada foi ter paciência com os outros integrantes do grupo, ter educação e sempre conversar civilizadamente para chegar em um consenso. E essa solução resolveu todos os problemas em conflitos do nosso grupo e pode resolver conflitos futuros, além de poder ser usada para resolver a atual situação do afastamento social. Pois se todos colaborarem ficando em casa, esse problema pode acabar mais rapidamente. Ou seja, como é que a gente lança a mão de um processo mesmo de reflexão da aprendizagem deles nesse momento? E aí a criatividade dos professores foi para ir para esse lugar, né? Assim. Então eu acho que além da criatividade, o pacto, né, que ele cria com esses alunos no sentido de legitimar a aula. E aí vem todos aqueles valores que nós, como educadores, queremos, que é a questão da ética, né? Então, eu acredito que esse momento, né, as ferramentas tecnológicas, elas são fios condutores da comunicação, né? É a ferramenta, mas o princípio mesmo que nós temos que preservar é da aprendizagem, né? E essa avaliação diferenciada que a gente tem que fazer uso neste momento com mais persistência é uma provocação para todos os profissionais e para os próprios alunos. Eles são capazes, sim, de desafio, trabalhar resiliência, trabalhar a organização pessoal, trabalhar o horário, trabalhar a força que o estudo tem, a importância que a aprendizagem tem. É isso que a gente quer como educador, né? A questão do conhecimento, assegurar esse conhecimento para os nossos alunos. É isso, você falou uma coisa muito importante, assim, eles refletirem sobre a aprendizagem deles em sala, sabe? Porque senão eles vão aprendendo, eles não vão nem percebendo que eles estão aprendendo. Eles aprendem muito.
Teve uma mãe do 4º ano que, lá na segunda semana lá de afastamento, ela falou pro menino assim: mas meu Deus do céu, quanta coisa você está estudando? Você aprende tudo isso na escola? Aí ele olhou para ela e falou assim: eu aprendo muito mais, mãe. Eu estou aprendendo porque eu consigo aprender aqui em casa. Na escola eu aprendo muito mais. É São isso. outros desafios. Sim, sim. São outros desafios. Querida, muito obrigada Obrigada mesmo. por essa oportunidade. Adorei que você aceitou o convite, que você estava aqui, essas contribuições maravilhosas aí. E estamos juntas aí nessa história. Estamos. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Teve uma pergunta aí, antes que o Instagram tire a gente daqui, porque ele tira, né? Assim, ele é arbitrário. Perguntou sobre inclusão. Eu li aqui em algum momento, a gente tratou as inclusões no núcleo lá de socioemocional que a gente tem, e a gente fez prova adaptada para quem era prova adaptada. Algumas crianças, taxonomia de Bloom, é isso aí, Adriana, aplicação em situação real de uso, é isso aí. A gente é a taxonomia de Bloom na vida, né? E a gente aplicou prova individual. Tá rindo, né, Katia Arcas? Tu sabe, né? Quantas vezes tu já me ouviu falar de taxonomia de Bloom, né? A gente aplicou prova específica. Aí a gente teve muita ajuda do pessoal da Colmeia, que são os educadores de espaço também nessa aplicação de prova. A gente procurou então assim, como a gente entrega as notas na próxima semana, a gente ainda tem alguns estudantes aí de inclusão que estão fazendo essas provas ainda, né? Que ainda estão aí nesse processo de finalizar, às vezes não entregou alguma AD, então a Dai e a MC estão aí nesse processo, junto com a Gabi Destro, de procurar isso e de fazer com que eles entreguem o que eles não conseguiram entregar. Mas a gente vai trabalhando as inclusões aí da maneira que a gente consegue, né? Queridos, é isso, assim, agradeço a presença de todo mundo. Segue a página do Fractal, que a gente vai colocar lá as formações do Elvira, que vão estar abertas para as escolas da rede. Então, vocês têm que seguir a página, se cadastrar lá na rede. A gente apoia vocês lá para fazer esse cadastro, quem ainda não tem. As formações do Elvira são sempre segunda-feira à noite. E vai ter formação sobre metodologia ativa. A Aninha tá aí, Pantojo tá aí, as duas estão fazendo aí formação sobre facilitação, sobre metodologia ativa, sobre uma série de coisas. Vai estar aberta para as escolas. O pessoal do EAC está aí, Laurence, querido. E vamos abrir essas formações aí para as outras escolas que estão cadastradas na rede. Então, semana que vem a gente fala de facilitação. Na outra semana a gente fala de socioemocional. E a gente vai compartilhar aí a pesquisa com quem pedir no direct. A Lugama tá olhando isso aí. Tem que pedir aí no direct que a gente manda. E muito obrigada pela presença. Espero que tenha apoiado vocês aí. Coloca lá na agenda, toda sexta-feira, esse horário, a gente está aqui conversando e pensando junto aí soluções para a educação, né? Porque o que importa é a rede, não importa uma escola, né? Essa rede é o que enche o nosso coração de vontade e de esperança aí, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração, a todos vocês, tá?